gostaria de ter um tempo aqui com vocês, na Palavra de Deus. Gostaria de ler com vocês um trecho da carta aos Hebreus, capítulo 5, os versos 11 a 14. Essa palavra, ela está dentro daquilo que é o tema do ano da igreja, que é formando filhos espirituais. E ela é mais um passo nessa direção, nesse sentido, de construir no coração de cada um de nós e no nosso meio essa consciência de que nós temos uma participação no crescimento, na caminhada uns dos outros, e a gente todos crescendo junto com Jesus. E o título dessa palavra é Nunca Pare de Crescer. Diga isso comigo, nunca pare de crescer. Ah, não, vamos melhorar, vai ficar bom, daqui a pouco eu vou fazer o maestro aqui da orquestra. Quando eu fizer assim, a congregação entra, tá bem? Eu tenho uma vasta experiência em reger corais, orquestras, vai dar tudo certo. Diga lá comigo, nunca pare de crescer. Nunca pare de crescer. Aleluia, aleluia. Foi profético isso, foi maravilhoso. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, gente. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares ou princípios básicos dos mistérios de Deus ou dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, o mal. Sabe, queridos, ontem eu estava conversando com um amigo meu, e ele me fez uma pergunta, né? Você é pastor, e eu tenho uma curiosidade, no exercício do seu ministério, pastor André, qual seria a coisa mais difícil no dia a dia do seu ministério? Qual é a maior dificuldade na caminhada, no ministério pastoral, diante da igreja do Senhor Jesus? E nessa pergunta que ele me fez, ele até deu algumas sugestões, né, da cabeça dele, assim, será que talvez ele falou, ingratidão? Será que talvez pessoas que traíram a sua confiança? Será que foram pessoas que te abandonaram no meio do caminho? Ele deu algumas sugestões aqui. E sabe, gente, que não foi muito difícil pensar para responder essa pergunta. Muito pelo contrário, eu disse para ele, primeira coisa, é que o que ele pensava que era dificuldade no ministério, na verdade não era das coisas mais difíceis. Lidar com gente, caminhar com gente, aonde tem gente, tem problemas. E quando a gente fala sobre a igreja do Senhor Jesus, não é diferente. Porque, de vez em quando eu falo isso, ainda que a gente segue aquele que é perfeito, mas todos nós aqui, inclusive eu, nós estamos no caminho de sermos um pouco mais parecidos com Ele dia após dia. Então, até mesmo dentro da igreja, nós vamos ter todo tipo de problemas. Nós vamos ter todo tipo de dificuldades na convivência, na interação, no relacionamento, e precisamos tratar, precisamos alinhar, precisamos acertar, tudo mais. Mas eu virei para ele e falei que, na verdade, a maior dificuldade para mim no ministério, o que gera mais, o que mexe com o meu coração, é o fato de que, às vezes, a gente está caminhando com pessoas, com Jesus, aprendendo de Jesus, vivendo a vida de Jesus, sendo tocados por Jesus, fazendo a obra, a missão de Jesus, fazendo parte da missão de Jesus. Mas aí acontece, às vezes, com uma ou outra pessoa, casos em que
alguém começa a estagnar e andar para trás. E aí começa a ratear nesse caminho, e alguns até às vezes se afastam de vez dele. E aí eu falei para ele, isso é uma coisa que é muito difícil para mim. Como eu converso com Deus sobre isso, quanto isso mexe com o meu coração. Porque às vezes, a gente caminhando juntos, e aqui no nosso meio, não somente eu, mas aqui a gente tem um monte de líderes de célula, a gente tem discipuladores aqui também, que caminham junto com pessoas, conhecendo mais a Jesus, enfim, e o Senhor muitas vezes começa a mostrar para a gente o potencial, o quanto que essa pessoa pode viver dentro do propósito de Deus, o quanto que ela pode experimentar, o quanto do que Deus pode usar essa pessoa como uma bênção nesta terra. Mas aí a gente começa a ver tudo isso começar a ficar distante, perdendo a cor, começando a ficar cinza, e não tem como lidar com isso de uma maneira muito fácil. Como mexe com a gente isso? Sabe, queridos, eu estou falando isso porque estes versos que a gente está meditando aqui em Hebreus capítulo 5, eles também fazem uma ilustração, mas essa ilustração que é feita aqui nesse texto tem a ver com as mudanças naturais na vida do ser humano. Eu não sei se você percebeu isso, a linguagem que foi utilizada aqui se refere, compara a nossa vida, a nossa caminhada com o desenvolvimento natural do ser humano, do corpo humano. A gente precisa entender, e não é nenhuma novidade para nenhum de nós aqui, que qualquer corpo saudável, ele vai se desenvolver continuamente. O nosso corpo, ele foi feito para se desenvolver em todas as suas características. E dentro disso, o ser humano, ele tem fases no seu crescimento. E de uma maneira bem simplista aqui, eu não quero ficar dando aula de biologia, de anatomia, de nada disso, mas de uma maneira bem básica, as principais fases de desenvolvimento do ser humano são a infância, as crianças, né? Desde bebê ali até um menino e uma menina. Aí depois é seguida pela fase da puberdade, o momento dos adolescentes de uma grande transformação e de amadurecimento em todos os aspectos. Um amadurecimento que primeiro acontece fisicamente, depois acontece emocionalmente também, intelectualmente continua também. E depois vem a fase adulta. E essa fase adulta, ela é longa, ela vai se estendendo até a maturidade, o amadurecimento e o envelhecimento também. E cada uma dessas fases tem as suas características. Cada uma dessas fases também tem as suas crises. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era criança, eu tive um turbilhão hormonal muito grande, e eu comecei a experimentar o meu estirão do crescimento quando eu tinha aproximadamente 6 anos. E eu sentia dores fortíssimas no meu corpo. Eu me lembro, noites em claro, sentindo dores nas pernas, nos braços e tal. E ia no médico, os meus pais, né? Tá aqui, a criança não dorme, chora de dor, enfim. Pai, mãe, a gente pode dar um remedinho para a dor para aliviar, mas o que está acontecendo é bom, não é ruim. Ele está crescendo. Só precisa cuidar, dar o apoio necessário e ajudar o filho a atravessar essa fase, porque faz parte da vida. Está tudo bem. Mas também o crescimento, ele vem com seus devidos cuidados. Cada uma dessas fases, né? Dia desse eu estava com alguns amigos que são mais ou menos da mesma fase da vida, da mesma faixa etária, né, de idade, e a gente falando esses dias, né? Assim, já falei, né? Essa pele lisinha aqui, essa carinha de menino, engana quantos anos eu já tenho, né? Já estou aí na porta dos 45, e aí a gente estava conversando, poxa, nessa fase da nossa vida a gente não tem mais tanta necessidade de, vai sentar para comer uma pizza, come 8, 9, 10, 15 fatias de pizza. Na época de piá, sentava, né? E mandava ver, enquanto tinha na frente. Carboidrato, pão, macarrão, arroz, batata. Tem necessidade de comer tudo isso?
tem necessidade de outras coisas, né? Por quê? Porque o corpo mudou. Antes ele precisava mais de certas coisas, mas agora a fase é outra. Ele não tem mais necessidade de certas coisas, ele tem mais necessidade de outras também, e esses cuidados. E também certos padrões que geram expectativas, né? Se você tem uma pessoa diante de você, uma pessoa adulta, mas ela se comporta como uma criança na roda dos amigos, enfim, essa pessoa provavelmente tem alguma dificuldade. O amadurecimento emocional, intelectual dela, ele está meio atrasado, ele está meio deslocalizado, porque a gente espera que uma pessoa adulta, brincadeiras rolam, enfim, mas existem certos comportamentos que você não espera mais de um adulto ter, né? E é assim que vai, queridos, o nosso crescimento e a vontade de Deus, quando a gente vai falar sobre Deus e sobre a vontade dEle, os planos dEle para a nossa vida, a vontade de Deus também para todo cristão, para todo filho e filha do Senhor, também aponta nesse sentido. Também aponta no sentido de que a gente deve esperar um crescimento acontecer e um crescimento constante. E vou aqui falar uma coisa que talvez não agrade a alguns de vocês. Talvez esse crescimento ele possa ser até lento. Porque a nossa expectativa muitas vezes é que as mudanças, o crescimento, ele aconteça logo. A gente quer ver as coisas acontecer, a gente quer vencer determinadas dificuldades e limitações, e a gente percebe que o trabalhar do Senhor na nossa vida é mais contínuo, é mais constante e não tão intenso, vertiginoso, tudo de uma hora para outra, como às vezes a gente gostaria. Queridos, entender isso, que a vontade de Deus é que o crescimento aconteça nas nossas vidas de maneira contínua, já vai nos levar a uma das conclusões muito importantes nessa palavra. É que estagnação, estabilidade não é saudável. Parar de crescer... Desculpa, mano. Você desligue para mim, tá bem? Tá fazendo um barulho, um ruído. Aí eu me viro com um papelzinho aqui. Obrigado, querido. Parar de crescer, parar de avançar, é sinal de problema. De que alguma coisa que não deveria acontecer, está acontecendo. Ou nós, queridos, não existe na caminhada, na vida espiritual, não existe estagnação, estabilidade. O Senhor não concebe a ideia na sua palavra de que, assim, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, se fortalecendo, aí chega uma hora que a gente avalia assim, poxa, eu acho que eu estou numa fase boa da minha vida, eu acho que eu estou legal, eu sou uma pessoa gente boa, o nível de conhecimento que eu tenho das coisas de Deus é legal, eu acho que eu vou ficar por aqui, eu não vou buscar mais nada, eu só vou manter o que eu tenho. Não existe isso. Ou se continua crescendo, ou se não crescer, o que acontece é começar a declinar, é começar a descer. Problemas, dificuldades, limitações que a gente não imaginava que poderia ter, começam a acontecer de uma maneira surpreendente. E há ainda o risco, toda vez que alguém começa a estagnar espiritualmente, de começar a esfriar, e como diz a Bíblia, começar a endurecer o coração. E depois de o coração começar a ficar duro, sabe o que acontece? Atos capítulo 7, a palavra de Deus vai dizer que um coração que está num processo de endurecer, de deixar de ficar sensível, ele começa a resistir ao Espírito Santo. Na verdade, Atos capítulo 7 vai falar dos dois problemas de endurecer o coração e resistir ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está tocando e eu estou fingindo que ele não está fazendo nada comigo. O Espírito Santo está falando comigo e eu estou dando as costas, estou me fazendo de surdo porque eu não quero dar ouvidos, eu não quero seguir o que ele está falando comigo. Só que não para. Porque uma pessoa que está resistindo ao Espírito Santo, ela está correndo o risco também de ela começar a entristecer o Espírito Santo. É o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4. E ainda não para, porque tem um problema pior ainda do que entristecer o Espírito Santo, que é de
extinguir, ou seja, anular a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, fala sobre isso, lá no verso 18. Não apaguem o Espírito Santo, não anulem, não cortem a presença, a ação do Espírito Santo nas vidas de vocês. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque isso é uma realidade. E qualquer um de nós que não prestarmos atenção de que o Senhor nos chama para um caminho de crescimento, e que se a gente não fluir nesse caminho de crescimento com Ele, os riscos que nós corremos estão aí, e não adianta falar assim, está amarrado em nome de Jesus, ou sei lá, aqueles que são mais místicos assim, bate na madeira, aquelas... Não adianta, querido. Não adianta, de maneira alguma, nada disso. Eu estava falando na carta aos Efésios, Efésios capítulo 4, os versículos 13 e 14, eu preciso ler esses dois versos com vocês. Eles dizem assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduzem ao erro. Eu quero destacar nesses versos, meus irmãos, duas expressões. A primeira delas no verso 13, que diz, até que todos cheguemos. E a outra, um pouco mais para frente, ele vai dizer algo semelhante ao que a gente está meditando em Hebreus capítulo 5, que ele vai dizer, para que não sejamos mais como crianças. E essa criança que ele está dizendo não é no sentido literal, ou seja, uma síndrome que faz a gente encolher e ser uma criancinha, mas é espiritualmente. Ele está falando que é possível regredir. Duas coisas muito importantes que esses versos de Efésios capítulo 4 abrem os nossos olhos. A primeira delas, queridos, é que fazer parte do corpo de Cristo, quando ele diz, até que todos cheguemos, está falando a todos nós aqui. Fazer parte do corpo de Cristo, quando nós falamos de crescimento, não é uma opção. Fazer parte do corpo de Cristo não é um acessório que a gente pode usar ou não usar, é uma necessidade. A gente cresce nós, a gente não cresce eu, isoladamente, individualmente. É uma necessidade para a saúde de todo cristão. Você quer estar espiritualmente forte, você quer ter uma vida espiritualmente saudável, você precisa caminhar na comunhão com o corpo de Cristo. Porque foi dentro do propósito de Deus, queridos, a igreja tem um papel fundamental para a gente estar progredindo continuamente com Jesus. E tem uma outra verdade dentro disso. Todas as pessoas que são de Cristo podem crescer no conhecimento da Bíblia, podem crescer em fé, podem crescer em intimidade com o Espírito Santo, podem crescer em poder, podem crescer em autoridade. Porque o que a palavra de Deus diz é, até que todos. Essa é uma coisa que de vez em quando, estou falando aqui de algumas experiências como pastor, isso de vez em quando acontece comigo. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, pastor, ora o senhor, porque pastor é o pastor, né? Oração de pastor é mais forte, mais quente, mais poderosa. Deus ouve mais rapidinho a oração do pastor. E a Bíblia vai dizer, da onde você tirou isso, querido? A oração que Deus ouve e atende não é a oração mais bonita, não é a oração mais embasada teologicamente, não é a oração mais emocionante, aquela com as palavras assim que as lágrimas vêm, é a oração que é feita com a sinceridade de todo o coração. A oração mais sincera de uma criança, que talvez não saiba nem ler, pode tocar o coração de Deus,
muito mais do que a oração de um pastor, de um adulto, se essa pessoa tiver com o coração duro, resistente ao Senhor, ao Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu preciso ressaltar isso aqui com você, porque talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha pensado isso e você já tenha dito isso para você mesmo. Não, esse nível de entendimento, esse nível de autoridade é só para quem estudou teologia, é só para quem tem o título de bispo, de anjo, de santo, dos santos, enfim. Isso é mentira, meu irmão. Isso é mentira, minha irmã. Essas porções de fé, de conhecimento, de poder, de intimidade, de autoridade, de tudo, estão liberadas igualmente para todos nós. Basta crer e acessar as fontes do Senhor. Ontem a gente estava orando com um grupo de irmãos aqui, que vão servir no encontro com Deus, e a gente estava falando sobre isso. Algumas vezes tem gente que procura a gente, falando, por favor, me leva para servir no encontro com Deus, porque a minha vida está uma nhaca, eu não estou passando por um bom momento, eu preciso ir para o encontro com Deus para dar um gás, para dar uma levantada na minha vida. Mas por que você quer? Porque lá é diferente, tem umas coisas que acontecem só lá. E eu preciso falar para você, isso é mentira. Na verdade, tem algumas coisas que acontecem lá e que são fantásticas, são extraordinárias. Mas sabe por que acontece lá? Porque, por exemplo, nós que vamos servir no próximo encontro com Deus, nós já estamos há uma semana em jejum e oração. Quando você tem um tempo de consagração a Deus, meu irmão, o que é impossível acontecer na sua vida? Você não precisa ir para o encontro para você viver isso. Busque a Deus com todo o seu coração, para você ver. Se na tua escola Ele não vai fazer, se na tua casa Ele não vai fazer, se no teu trabalho Ele não vai fazer, se dentro de você Ele não vai fazer. A questão não é que lá o negócio funciona, tem algumas coisas que acontecem lá que não acontecem aqui. Pode acontecer em qualquer lugar, depende do nível da nossa busca, da nossa consagração. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, se até hoje você pensava isso, tira isso da sua cabeça. Deus nunca falou isso, nunca fez parte da vontade de Deus. Eu posso até dizer mais, com mais ousadia aqui, qualquer um de vocês poderia estar no meu lugar aqui nessa noite. Qualquer um de vocês, independente da idade, independente do quanto você já viveu de experiências na vida, se você tem mais idade do que eu, se você tem mais experiências do que eu ou menos, qualquer um de vocês poderia estar aqui, até aqui no meu lugar, entregando coisas de Deus que Ele pode plantar no seu coração, que vão te abençoar e que você também vai poder enriquecer e abençoar as vidas de outras pessoas. Os céus estão abertos sobre todos nós. Os céus estão abertos sobre todos nós. Vocês estão comigo, gente? Amém? Glória a Deus. Eu fico pensando de vez em quando naquele desenho do Peter Pan, né? Antigo, né? Tem a história e tem filme, tem desenho, tem tudo, né? E o Peter Pan é uma história de um garoto que ele escolheu ir viver numa terra mágica, que é a terra do nunca, porque ele não queria ser adulto. O prazer dele era ser criança para sempre, e a terra do nunca é uma terra mágica, e lá as crianças podem ser crianças para sempre. Mas, querido, não existe Peter Pan na vida real. Se tem alguém que fica meio Peter Pan, está com algum problema. Não era para ser assim. Eu tenho certeza que, de vez em quando, uma voz talvez fale dentro de você: quanto tempo faz que eu vivo desse mesmo jeito? Eu estou incomodado com a minha vida por isso. Eu tenho certeza que de vez em quando uma voz vem de dentro de você, você pensando com você mesmo, ou talvez você ouça, talvez seja o Espírito Santo mesmo falando com você:
tem coisas que precisam mudar na minha vida, eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, não preciso disso. Mas eu creio, muito provavelmente, todos nós já vivemos momentos assim, em que essa voz, essa reflexão se levantou dentro de cada um de nós. E essa voz, queridos, é normal. E nós somos chamados a dar uma resposta a essa voz. Não é assim, é verdade, alguma coisa precisa mudar na minha vida, eu preciso crescer, enfim. Aí eu começo a chorar e falar com Deus, Deus, a minha vida. Não. É para dar uma resposta. Primeira coisa, talvez importante a gente entender, o que é que causa estagnação na vida espiritual? O que leva a gente a estagnar, a ficar parado? Talvez seja importante a gente pensar sobre isso. E se isso está acontecendo com você, provavelmente algumas dessas coisas aqui você vai se identificar com elas. Sabe qual é, na palavra de Deus, uma das coisas que eu percebo que nos leva a gente estagnar? É quando a gente quebra com as nossas disciplinas espirituais. A gente começa a entrar num nível de acomodação. E a gente começa a relaxar, falando, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um tempo das coisas de Deus. Eu preciso dar uma descansada. Talvez até alguns começam a pensar assim, poxa, eu já aprendi bastante. Está vindo uma garotada nova aí, cheia de potencial, cheia de gás. Sabe de uma coisa? Eu vou entrar agora no modo assim, eu vou virar meio coach gospel, meio mentor. Eu vou sentar numa cadeira, vou falar para todos que eu estou à disposição. Vem aqui comigo, eu vou orar com você. Eu tenho uns conselhos para te dar. Eu até vou ficar com a mãozinha assim do conselheiro, né? O conselheiro normalmente fica com a mãozinha meio assim e tal. Eu com certeza vou ter algum conselho para te dar, mas eu quero dar espaço, liberdade. Eu estou aqui no meu canto porque eu estou dando um tempo. Essa atitude que não passa de arrogância e de acomodação pode levar qualquer um de nós a começar a descer. Sabe uma outra coisa que às vezes acontece, que nos leva à estagnação, sem a gente perceber, gente? Acreditar naquilo que a palavra de Deus chama de sofismas. O que são sofismas? Sofismas são mentiras. Sofismas são afirmações sobre a realidade da vida que elas são distorcidas. Satanás usou muitos sofismas e usa muitos sofismas. Ele tentou enrolar Eva, lá no Jardim do Éden, enrolando Eva com sofismas, pegando a verdade de Deus e distorcendo. Foi assim mesmo que Deus disse? E aí já bagunçou toda a cabeça de Eva e de Adão. Ele tentou fazer isso até com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, e tentou botar minhoca na cabeça de Jesus, para tentar Jesus. Se ele fez isso até com o Filho de Deus, queridos, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de ataques. Agora, saber que esse tipo de ataque acontece é uma coisa. A questão é, a gente dá ouvidos a essas mentiras? Sim ou não? Porque às vezes, gente, nós estamos conversando com a cobra e falando, é verdade, é assim mesmo que as coisas são, não é justo mesmo. E aí a gente começa a falar, diabo, você tem razão, e a gente nem sabe que a gente está conversando com o inimigo das nossas vidas. Porque, queridos, ele é muito sutil. Ele realmente implanta a mentira dele como se fosse verdade. Você, meu querido, minha querida, e eu também, a gente precisa criticar essas afirmações. Às vezes o diabo usa a boca de pessoas próximas da gente para falar coisas que não tem nada a ver com a verdade de Deus, mas fala de um jeito que faz a gente acreditar, tem razão, é isso mesmo. As pessoas são assim mesmo, não é assim que acontece. E aí a gente começa a... Uma coisa que é simples de falar, que também causa a nossa estagnação, é a falta de santidade. Falta de santidade quando eu digo, não somente no compromisso com a pureza, de não ficar brincando com imoralidade, qualquer tipo de imoralidade, mas falta de santidade também no sentido de não consagrar ao Senhor todas as coisas da sua vida.
Tem algumas pessoas que são crentes, meus irmãos, e que tem deuses dentro da sua casa, tem ídolos dentro da sua casa. Às vezes o ídolo da sua casa é aquela TV, que você tem 8 tipos de streamings diferentes dentro daquilo, e que você passa dias e noites seguidos com aquilo. Você é capaz de deixar de fazer outras coisas para você se divertir e interagir naquele momento. Às vezes, sabe qual pode ser um ídolo na nossa vida, gente? Um lazer, que a princípio não é algo moralmente errado, mas quando ocupa um lugar que influencia e governa a nossa vida, aquilo passa a ser um ídolo e aquilo passa a ser errado. E isso também é falta de santidade, porque santidade é ter uma vida totalmente dedicada a Deus. Tem gente que tem no ídolo as compras. Precisa comprar o tempo todo, está de olho numa promoção, em algum produto novo, e está o tempo todo ali atrás de alguma coisa, e não sossega, e não percebe que isso já virou um ídolo na sua vida. Eu estou citando alguns exemplos aqui, mas a gente poderia estender essa conversa nesse sentido. Mas sabe qual é uma outra coisa também, queridos, que pode levar a gente à estagnação? Quando a gente perde o primeiro amor no nosso coração. A gente perde aquela paixão de buscar a presença de Deus. A gente começa a olhar para o próximo, assim, está cada um seguindo o seu caminho, não quer, que se vire aí. Enfim, eu oro, mas não me importo mais com as pessoas. A presença de Deus, eu já fui muito. Eu já fui do fogo, eu já fui do reteté, eu já subi um monte, eu já fiz isso, vigília de 3 dias. Enfim, agora eu não... já deu para mim essas coisas. E provavelmente isso seja indício de que você está perdendo o primeiro amor, meu irmão. Você não tem mais aquela paixão, aquela alegria de buscar a presença, de buscar ouvir a voz do Espírito Santo. Você já não ama as pessoas que Deus ama, como um dia você já se importou. É lindo ver, gente, uma pessoa, quando ela tem um encontro com Cristo, ela se converte, nasce de novo, aquele prazer, ela fica cantando o hino o dia inteiro, ela prega, fala de Jesus até para o cachorro no quintal de casa, até o passarinho, quando ele canta de um jeito diferente. Olha o Espírito Santo falando comigo, glória a Deus. Aí depois passa um tempo, começa a ficar meio cinza, aquele crente meio carrancudo, meio assim, aquela posição assim, não, eu já vi muita coisa, agora eu já estou me acomodando um pouco, não estou mais me empolgando facilmente com essas coisas. Talvez deveria voltar. E uma coisa também que é extremamente prejudicial para o crescimento, que é abandonar o chamado de Deus para as nossas vidas. Tem gente que às vezes abandona o chamado porque é difícil, às vezes, cumprir o chamado. Tem gente que larga o ministério porque tem pessoas difíceis lá dentro, no meio daquele ministério. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, até eu sou difícil às vezes. Claro que vai ter gente difícil, e Jesus ama e olha para todas elas. E talvez você seja a resposta de Jesus para essas pessoas difíceis. Mas às vezes, por causa dessas coisas, a gente abandona o chamado. A gente enterra os dons, os talentos. Eu estou citando aqui as coisas que, ao meu entender, são as mais comuns. Mas que teriam outras coisas, gente, que às vezes, sem perceber, levam a gente à estagnação nas nossas vidas espirituais. Sabe uma curiosidade nos dias de hoje? Hoje em dia a gente percebe um número significativo de pessoas que são chamadas de ex-crentes ou desigrejados. Um número grande de pessoas assim. Algumas porque tiveram algum problema e se escandalizaram, enfim. Outras
porque começaram a conversar com a cobra. E começaram a acreditar nos sofismas, nas mentiras do diabo. E acharam assim, poxa, quando eu estou em casa, o Espírito Santo está comigo, eu tenho uma Bíblia dentro da minha casa, eu não preciso fazer parte da igreja, eu não preciso caminhar junto com o corpo de Cristo. Eu posso buscar a Deus no meu quarto, minha igreja pode ser minha casa. E aí acredita que não precisa mais disso e começa a viver carreira solo. Um membro desconectado do corpo. Como tem sido comum pessoas que viveram o Evangelho, mas depois voltaram atrás. Sabe uma outra curiosidade, meus queridos? Pessoas que não buscam mais de Deus nas suas vidas, porque elas pensam que entender das coisas de Deus, das coisas espirituais, entender mais da Bíblia, não é para qualquer um. Eu não entendo. Eu já contei para alguns aqui que o primeiro livro da Bíblia que eu li, era um piazinho, foi o livro do profeta Daniel. Péssima escolha para um primeiro livro da Bíblia para ler. Péssima escolha. Porque a gente se empolga, porque no começo daquele livro tem umas histórias interessantes, né? Fornalha ardente, e adivinhar o sonho do rei, e pá. Mas aí, gente, passa do capítulo 6 ali, e vai para o final de Daniel. E se eu já não estou um pouco maduro espiritualmente, aquilo ali é uma sopa de letrinhas. Blá, 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 blá. E aí, eu comecei a ler de novo, e de novo. Falei, Deus, eu quero entender isso aqui. E comecei a ler de novo, voltei, e de novo. E eu vou falar para vocês, isso tem sido uma das chaves para o meu crescimento. Sabe? Quando eu medito sobre algo que ainda fica meio nebuloso para mim, eu leio de novo, e de novo, e de novo, e eu falo com o Espírito Santo. Espírito Santo, enquanto você não me fazer entender essa verdade aqui, que eu quero me alimentar dela, eu não largo desses versos aqui. E fico ali, sabe? É claro que muitas dessas coisas vieram com a minha caminhada, com o meu crescimento. Eu não tive todas as respostas ali. Até hoje eu faço algumas perguntas para Deus, meus irmãos, isso é normal. Mas a gente não pode acreditar nisso, que tem certas coisas que não são para nós. Tem até algumas pessoas religiosas que dizem, ler a Bíblia não é para qualquer um. Se uma pessoa despreparada ler a Bíblia, ela pode enlouquecer. Eu tenho dificuldade para ver uma declaração mais diabólica, mais satânica do que essa. Porque a própria Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A própria Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas esse ouvir não é só aqui, mas é o ouvir daqui, quando eu estou tendo contato com a Bíblia. E eu acredito nessa mentira e aí afasto a palavra de Deus da minha vida. E aí passam a seguir um caminho perigoso de viver só de participar das programações da igreja. Já tem um pastor que já orou. Lá já tem o meu líder de célula que já se consagrou. Eu vou lá, recebo, volto para casa, toco o barco, semana que vem a gente se vê novamente. Não tem uma enganação pior que essa, meus irmãos. Voltando para o texto que a gente está meditando, Hebreus capítulo 5, os versos 11 e 12, eles falam algo muito sério para todos nós, que existem coisas que a gente quer conhecer mais, mas Deus não revela essas coisas para nós enquanto a gente não cresce. E a gente fica pedindo, né? Deus me revela, e Deus fala, ainda não está no tempo, você precisa crescer. É por isso, meu irmão, minha irmã, que eu vou pedir para você, toma muito cuidado com esse aprendizado das coisas de Deus, de internet. Tome muito cuidado com estes mestres, esses pregadores de YouTube. Tem muita coisa boa, eu mesmo utilizo a internet para me edificar, queridos. Mas eu peço a você, em nome de Jesus, levante o seu senso crítico, não saia engolindo qualquer coisa que é falada. Porque na internet, meus queridos, você pode ter todas as respostas que você quer ouvir. O que você quer ouvir?
você com certeza vai achar alguém que diga aquilo exatamente que você está querendo ouvir. E se você não tiver a palavra no seu coração, se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, qualquer canto de sereia que for falado lá, vai soar bonito dentro de você e você vai acreditar, é isso mesmo, é ele que está certo, minha igreja está errada, aquele fulano de tal está errado. E aí começa, envenenado. Meu irmão, minha irmã, vá direto na fonte. As fontes do Senhor estão disponíveis. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana: se alguém beber da água que eu lhe der, essa água se formará dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. O diabo, aliás, o ladrão, ele fala em João capítulo 10, veio senão para roubar, para matar, para destruir. De certa forma aquilo se refere ao diabo, mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não é reserva do tanque acendendo a luzinha. Vá direto na fonte. Pare de querer buscar atalhos para o teu crescimento, em nome de Jesus. Ainda que a gente tenha falado sobre a importância da igreja para o nosso crescimento, mas não é a igreja que determina o crescimento de nenhum de nós, queridos. Ela ajuda, ela não determina. Porque a decisão, a iniciativa de crescer precisa partir de cada um de nós mesmos. Então, como é que a gente, então, é a pergunta, né? Como é que a gente, então, faz para crescer com Jesus? E a resposta é: existe um jeito de dentro e existe o jeito de fora. Vou explicar, fica tranquilo. Eu posso ilustrar isso citando uma coisa que a gente vive aqui na nossa igreja, que nós chamamos do nosso trilho de discipulado. É uma jornada de estudos, baseado na palavra de Deus, lógico, né? Que contempla, que traz explicações e respostas para todas as coisas que são importantes no nosso crescimento com Cristo. Desde lá do comecinho, quando uma pessoa está querendo conhecer a Jesus ainda. E a gente chama o começo dessa jornada de descubra. Gastando ali algumas semanas para descobrir a nova vida com Cristo. E aí a gente segue para o Cresça. A gente tem Cresça 1, Cresça 2 e Cresça 3. Mais algum tempo em cada um desses níveis. Descobriu, vai crescendo, crescendo, crescendo. Cresça 3, quando vai falar sobre conheça o propósito de Deus para a sua vida. Seus dons, seu chamado, as características que Deus colocou dentro de você, no propósito dele para a sua vida, enfim. O nosso trilho de discipulado, descubra, cresça, 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 depois vai para outra fase que é discipule. Você já está no caminho do crescimento, agora faça isso com outros. E a gente poder preparar cada irmão, cada irmã, não só para crescer para dentro, mas para fazer isso com outras pessoas também. Discipule aprenda a levar pessoas a conhecerem a Jesus. Discipule 2 e 3, aprenda a como você ajudar a conduzir uma célula dentro de casa, e você ajudar no crescimento da sua célula também. E depois desses ciclos discipule 1, 2 e 3, aí vai para avance. Olha só, descubra, cresça, discipule, avance. E no avanço vai ter diversas experiências ali, de compartilhamento, de ministrações, de estudos também, de se dedicar a aprender coisas novas ferramentas, enfim. Mas é importante entender, queridos, que entrando no avanço, não é só na nossa igreja, isso é na Bíblia, isso é na vida espiritual. Não para nunca de avançar. É uma jornada que vai até o último dia da nossa vida aqui na Terra. E é preciso, portanto, fazendo essa ilustração, para a gente entender que é preciso a gente querer crescer, meus irmãos. É preciso buscar o crescimento. E eu estava pensando algumas coisas, de algumas verdades que o Senhor Jesus fala. A principal delas é a parábola
do semeador, que Jesus conta no Evangelho de Lucas, quais seriam os passos básicos que a gente deve dar para crescer? É entrar no trilho de discipulado da igreja. Isso pode ajudar. Mas isso também, o mais importante é ter uma iniciativa sua na sua vida, no seu dia a dia. E a primeira dessas coisas, e eu não poderia fugir disso, as duas primeiras é oração e leitura da palavra de Deus. Se alimentar da palavra. Não importa como você tem vivido essa jornada na Bíblia. E se você está começando, é o que eu sempre recomendo a todos. Não comece a ter contato com a Bíblia pelo Antigo Testamento. Não comece a ter contato com a Bíblia pelo livro de Apocalipse. Seja estratégico, seja sábio, seja inteligente. Tem gente, eu preciso mudar, eu preciso dar um jeito na minha cabeça. Vou ler Provérbios. Pode ser que vai pôr minhoca na tua cabeça. Comece pelo centro da mensagem da Bíblia. Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois vem o livro de Atos, que começa a jornada dos cristãos por essa terra. Terminou? Comece de novo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Terminou? Comece de novo. Mateus, Marcos, Lucas, João. 5ª vez, pastor. Tá bom, agora talvez você esteja preparado para ir para outro livro. Porque essa base, esse coração da mensagem da Bíblia vai estar bem sólido dentro de você. Seus olhos vão estar abertos para você, então, absorver todas as outras mensagens. Junto com isso, claro, muita oração. É o Espírito quem nos ensina, é o Espírito quem nos revela a verdade. Tenha também momentos de jejum. A prática do jejum ela é importante para o nosso fortalecimento espiritual. Nós renunciamos àquilo que fortalece o corpo, para que a gente possa se dedicar para nos fortalecermos e crescermos na intimidade, na sintonia, na comunhão com o Espírito de Deus. É preciosíssimo para o nosso crescimento. E olha, essas duas coisas é para dentro. Conhecer mais da Bíblia, crescer para dentro. Orar e jejuar, crescer para dentro. O que mais? Desenvolva os seus dons espirituais. Crescimento para dentro. Quais são esses dons, pastor? Falar em línguas, profecias, sonhos, conhecimento das coisas espirituais. São todos dons espirituais que estão disponíveis a todo cristão que buscar. Crescimento pessoal, para dentro. O que mais? Exercer um ministério pessoal, desenvolver os seus dons, identificar quais são os seus dons espirituais e exercer esses dons para quê? Para abençoar outras pessoas. Crescimento para fora agora. O que mais que é importante no nosso crescimento contínuo? Adquirir novos conhecimentos. Tem meditado na palavra de Deus? Legal. Tem desenvolvido seus dons? Tem tido uma vida de intimidade com o Espírito Santo? Legal. Mas é importante também, tem tanta ferramenta boa que pode te preparar para você viver uma vida familiar melhor, para você viver uma vida profissional melhor, para você entender mais das verdades de Deus, do plano de Deus para a sua vida. Tem tanta coisa boa aí, queridos. Discipulados, livros, cursos, conferências. O que é isso? Crescimento para dentro. Outra coisa, falar com outras pessoas sobre a sua fé. Crescimento para fora. Quanto mais você pratica isso, mais sábio você fica, mais preparado você fica. A palavra de Deus diz, aquele que ganha almas é sábio. A gente vai ficando cada vez mais hábil de falar de Jesus, de compartilhar da nossa fé com as pessoas sem medo. Outra coisa, dar o próximo passo, que são aqueles momentos da nossa vida, da nossa caminhada, quando o Senhor coloca desafios de a gente ir para o próximo nível. Às vezes o Senhor vai chamar você, para você dar o passo da multiplicação da sua célula, e você nunca fez isso. Às vezes o Senhor vai chamar você, você nunca discipulou uma pessoa, e o Senhor vai te dar a primeira oportunidade de fazer isso. Dê o próximo passo.
Às vezes o Senhor está chamando você para dar um próximo passo no ministério que você exerce. Dê o próximo passo. Às vezes o Senhor vai chamar você para você deixar a sua ocupação, o seu emprego e dedicar toda a sua vida à obra de Deus. Dê o próximo passo. Crescimento para dentro e para fora. Esse foi o meu caso. Não é com todos que isso acontece, mas com alguns acontece. Eu sei, o Senhor já me mostrou isso faz tempo já. Nós temos pessoas aqui na nossa igreja que têm chamado pastoral e que têm chamado para missões também. Não missões como aqueles que trabalham e fazem missões, também assim, mas missões como aqueles que vão, deixam as outras coisas e se dedicam à obra de Deus, apoiados pela igreja, etc. Crescimento para dentro, porque nós estamos indo para o próximo passo, mas crescimento para fora, porque a gente está sendo sal e luz nessa terra. Você está vendo, queridos, quantas portas que o Senhor dá para a gente? Que a gente pode experimentar um crescimento real. E às vezes a gente fica, não, para mim já deu, para mim já está bom. Ninguém vai ficar para sempre no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Se alguém fica para sempre no mesmo lugar, isso já é um sinal de que ela estagnou. Para você crescer, meu irmão e minha irmã, você vai precisar sair do lugar onde você está e buscar o próximo nível. E eu quero reafirmar essa palavra com você. Você pode ficar em pé? Para você crescer, você vai precisar sair do lugar onde você está e dar o passo de buscar o próximo nível. Felipe, chega aqui com o pessoal, por favor. Eu pedi para você ficar em pé, para que eu possa orar com você. Sabe, eu não tenho nenhum louvor no meu coração, aquilo que você entender do Senhor, tá bem, querido? Sabe, meus irmãos, o livro de Provérbios, capítulo 4, tem uma declaração que eu acho maravilhosa, linda para mim, é tão doce, é tão sublime aquilo que o Senhor fala. Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu vejo isso nas vidas de cada um de nós. A vereda é a caminhada, é a jornada, é a aventura que cada um de nós vivemos com Jesus. Esta caminhada com Jesus é como a luz da aurora. O que é a aurora? A aurora é o amanhecer. É quando o céu que está escuro começa a mudar de cor, porque lá vem o sol que vai apontar daqui a pouco. Olha com o que Jesus compara as nossas vidas, gente. É como a luz do sol que nasce, que vai crescendo e vai brilhando mais e mais e mais, até ter sol a pino lá em cima, quente, brilhante, poderoso. Ele não fala isso de Jesus, ele fala isso de mim, ele fala isso de você. É isso que o Senhor tem para cada um de nós, brilhar mais e mais e mais, até a plenitude. Meu irmão, minha irmã, não queira outra coisa da sua vida. Se é isso que o Senhor quer para você, que seja o que você também quer. O meu encorajamento hoje para você nesse sentido, você que conhece a Cristo, você que já tem experiências com Jesus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus eu apelo a você, volta a queimar, volta para o primeiro amor, volta a se apaixonar. Onde foi que você perdeu isso, pelo amor de Deus? Volte a crescer. Onde foi que você estagnou? Volte para as primeiras obras. Eu não estou dizendo andar para trás. A palavra de Deus diz voltar às primeiras obras, é voltar para a essência, é voltar para aquilo que é o coração da vida com Jesus. Mas eu quero falar também a você que está aqui, mas que você não tem certeza da sua fé, você que não tem certeza da sua salvação. Eu preciso encorajar você também nessa noite.
que você hoje pode ter uma aliança com Jesus. Liberte-se, em nome de Jesus. Se liberte hoje da dureza. Se liberte hoje de toda a ideia religiosa, religiosidade morta que houver dentro da sua cabeça. Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. É simples o começo dessa jornada. Creia em Jesus Cristo de todo o seu coração e siga no caminho dele para toda a eternidade. Esse é o meu apelo a você. Mas como a gente falou tanto nessa noite, quem tem que dar o passo não é o pastor. Quem tem que dar o passo não é a igreja. Quem tem que dar o passo somos cada um de nós. E é por isso que eu peço a você, feche seus olhos, por favor. E eu quero fazer aqui uma oração só. E eu quero falar a todos vocês aqui. Você, meu irmão e minha irmã, nesse momento, você quer voltar a se quebrantar. Você quer voltar ao primeiro amor. Você quer voltar a queimar. Você quer voltar a se apaixonar pelas primeiras obras do Senhor na sua vida. Eu quero convidar você, levante suas mãos aos céus, como sinal de consagração, como teu clamor aqui da terra, para que o Espírito Santo derrame do fogo dele sobre você, para que o amor, um batismo de amor seja derramado sobre você nessa noite. Mas eu quero falar a você também, você que tem dúvidas a respeito da tua salvação, você que tem dúvidas a respeito da tua fé, e essa palavra está fazendo sentido a você, e você entendeu, opa, peguei, a chave é Jesus Cristo, é se aliançar com Jesus, é seguir no caminho de Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, já resolvi, fechou, é isso que eu quero, a partir de hoje essa é a minha decisão, e eu vou seguir para toda a eternidade com Ele. Levante sua mão aí também, fique com sua mão levantada aos céus, em nome de Jesus. Oh Pai, Deus, nós queremos aqui nessa noite, nós estamos concordando aqui nessa casa, que nós não queremos mais viver na normalidade, Pai. Nós não queremos viver, meu Pai, de águas paradas. Nós não aguentamos mais, meu Pai, viver de mesmice, Pai, de experiências requentadas, de experiências, meu Pai, medíocres, meu Deus. Pai, nós queremos romper. Essas vidas que estão com suas mãos levantadas aqui, elas levantam suas mãos aos céus, elas levantam suas mãos para Ti, porque elas querem ir além, elas não querem parar, elas querem mergulhar, elas querem atravessar a barreira do natural e viver o sobrenatural, Pai. Então eu oro para que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida em nome de Jesus, para que Ele cele o teu coração, cele com o selo de pertencimento, com a certeza, eu digo a você pela promessa da palavra de Deus, você é salvo, tá? A partir de hoje para sempre, você está salvo, você está salva. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, você está fazendo tudo que Deus precisa para o teu crescimento. Você não precisa forçar a espiritualidade, você não precisa criar uma experiência artificial, fazer o que você não está sentindo que deve fazer, você apenas deve fluir. Eu deixo essa palavra com você no final dessa mensagem, meu irmão, minha irmã, quando você ouvir, flua. Quando você sentir o toque dele, flua. Quando você perceber o vento soprar, flua junto, vá junto. Se você estiver entendendo, amém. Se você não estiver entendendo nada, amém também. Ele sabe de todas as coisas. Só flua, só flua. Deixa Ele fazer de você uma tocha acesa, uma labareda de fogo. Vai, meu irmão, vai, minha irmã, e seja você uma bênção por essa terra. Nunca mais aceite na sua vida conformidade, nunca mais aceite na sua vida acomodação, viver de coisas requentadas, de reproduzir experiências que você já viveu. Busque o novo de Deus. Eu declaro, Romanos capítulo 6, viva em novidade. Fale com o Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, eu quero algo novo. Hoje é mais um dia, eu preciso de algo novo, algo para hoje, algo para essa estação, algo para esse tempo. Eu preciso de algo novo. Cresça,
Cresça com Cristo. Vai com Ele. Rumo à eternidade. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Espírito Santo, derrama do teu poder sobre esses corações. Um novo batismo de amor. Um novo batismo de alegria. Um novo batismo de paixão. Um novo batismo de poder. Espírito Santo, derrama novos dons aqui. Dons de profecia. Chamados missionários aqui. Dons de cura. Dons de ajudar. Dons de auxiliar. Dons de hospitalidade, Pai. Novos ministérios aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Eu oro. Aleluia. Obrigado, Jesus.